Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Carvalho, estamos aqui mais uma vez diretamente da BET Brasil 2024 com um papo muito interessante sobre educação e bilinguismo aqui no stand do Systemic. Hoje eu tenho o prazer de receber Fernando Machado, um dos fundadores da Money, uma empresa especializada em educação financeira, e a gente vai comentar um pouco do desenvolvimento desse produto que a gente desenvolveu em parceria com a Money, de educação financeira bilíngue em inglês. Então, Fernando, por favor, se apresente, conte um pouco da sua história aí com a educação. Primeiro, Luiz, obrigado aí pelo convite aí de estar aqui com vocês, falar um pouquinho mais sobre educação financeira nessa feira aí que é referência, né, mundial aí de educação. Então, obrigado aí. Eu sou o Fernando, sou o CEO e fundador da Money. A Money é uma startup de educação financeira, né? A gente nasce muito com o propósito de melhorar a qualidade de vida das famílias a partir de um ensino de educação financeira lúdico, gamificado. E a minha trajetória sempre foi no ramo corporativo mesmo, né? Eu fiz administração, depois me especializei em finanças, fui diretor financeiro de algumas empresas. Em algum momento, eu senti que eu precisava ir para a educação para ter um propósito mesmo no que eu estava fazendo, né? Em algum momento, eu me senti desencontrado ali, pensando em propósito pessoal. E eu vi que a educação tinha muito isso. Eu comecei a investigar as teses que existiam na época de educação, um pouquinho do mercado de educação, principalmente educação básica, e percebi o déficit que tinha em termos de educação financeira e que os materiais que tinham na época não atendiam, né, o que a gente vê como algo impactante de educação financeira, que realmente envolve o aluno, envolve o contexto, e daí a gente começou, né? Então a gente começou daí, fazem 4 anos, né? E é isso aí um pouquinho da apresentação. Bacana, Fernando. E acho que é interessante a gente começar, né, desmistificando o que é educação financeira, que não é ensinar os alunos a contar dinheiro, né? Vai muito além disso. Então, você poderia comentar um pouquinho? Isso é muito engraçado, né? Porque isso tem mudado muito na percepção dos diretores e a gente conseguiu ver toda essa trajetória da percepção da educação financeira pelo diretor e pela família. Então, quando a gente começou, era muito difícil explicar isso, né? Quando a gente falava, um projeto de educação financeira, a gente chama de alfabetização financeira, que é a maneira como a gente traz a temática de educação financeira, maneira lúdica, divertida, simples e humanizada, né? Porque alfabetizar para formar hábitos mais saudáveis de educação financeira. E daí, no começo, quando a gente trazia ali a educação financeira, a escola falava, não, eu já tenho matemática financeira. Eu já ensino juros simples, juros compostos, estatística básica. E esse é um ferramental que, ele é importante. Mas se não tiver uma questão de desenvolvimento de algumas habilidades ali para hábitos mais saudáveis, de nada adianta. De nada adianta o aluno ali saber tudo de juros simples, juros compostos, às vezes até investimentos, se ele não consegue poupar todos os meses para um objetivo de longo prazo, se sempre ele tem uma ansiedade maior ali durante o mês que faz ele gastar algo que estava planejado para outra coisa, né? Então, não dá para ficar só na teoria. A gente tem que trazer isso pensando em cada indivíduo, né? E quando a gente pensa em cada indivíduo, não tem muito certo e errado, né? Porque cada um tem um contexto pessoal. Eu não posso falar assim, faz isso para você, uma fórmula mágica está aqui. Não. Eu posso, na verdade, treinar ele desde cedo, né, a errar no ambiente com segurança para evitar problemas futuros, desenvolver hábitos melhores e trazer alguns conceitos básicos para ele, que é isso que a gente faz, né? E a gente viu muito essa mudança. Então, lá no começo, a gente sentia muito isso, né? As escolas falavam, já temos matemática financeira, e hoje a gente vê as escolas buscando educação financeira e admitindo que o projeto delas não é educação financeira, né? Então a gente viu uma mudança, assim, e isso é muito legal, né? Porque algo que a gente começou a desbravar há 4 anos e a gente vê o mercado mudando gradualmente, entendendo tanto a importância da temática quanto o que deve ser ensinado, que a educação financeira é muito mais comportamental do que necessariamente técnica, né? Eu, por exemplo, eu era especialista em investimentos, né? Eu tenho certificação internacional de investimentos, CFA, e mesmo assim, às vezes, eu achava que eu não sabia lidar com as minhas finanças pessoais. São coisas que não estão diretamente relacionadas, né? E podem causar essa confusão. E a escola hoje está percebendo isso. E, bem, a gente trabalha, né, desenvolvendo esse material
Eu confesso que às vezes eu vejo a aula e eu falo, meu Deus, como minha vida seria diferente se eu tivesse tido essa aula na época de escola, né? Então, realmente, é um programa que forma os alunos para pensar criticamente sobre as finanças pessoais, sobre o plano de vida deles, né? Porque isso esbarra também nisso. Então, Fernando, quais são os pilares desse projeto de educação financeira, você dizia? O que é mais importante que envolve ali essa formação do aluno? Então, quando a gente pensou nesse projeto de educação financeira, né, primeiro a gente pensou em algumas diretrizes, tá? Antes de falar dos pilares aqui mais técnicos, né? A gente primeiro pensou em algumas diretrizes. Cara, tem que ser lúdico, tem que ser divertido, tem que ser simples, né? Não pode ser algo complexo para não gerar um distanciamento ali do aluno, né? E tem que ser muito relacionado ao contexto que ele vive e tem que ser humanizado, né? Humanizado quer dizer que a educação financeira tem que se adaptar para cada indivíduo e cada indivíduo entender a importância daquilo e aplicar à sua vida pessoal, né? Então, a gente tem essas diretrizes e daí a gente pensou num projeto pedagógico onde a gente tem 4 pilares, mas o tema central, o norteador ali, é o projeto de vida do aluno. Então, a gente tem como pilar central o projeto de vida do aluno e depois 4 pilares mais técnicos, de educação financeira, planejamento financeiro, investimentos e economia e empreendedorismo, né? Então, é sempre trazer todos esses aspectos, pensando no projeto de vida do aluno e pensando de trazer para uma linguagem que faça sentido para cada aluno e para a idade de cada aluno. Então, foi assim que a gente desenvolveu o projeto pedagógico. E fazendo um paralelo com a nossa visão, né, do sistema de aquisição de linguagem, eu acho que por isso que Muna e Systemic se deram muito bem. Perfeito. Né, porque a gente acredita também que a língua ela deve ser acessada pelo aluno de forma natural e contextualizada, né, com propósito para a vida dele. Então, quando a gente trabalha ciências, matemática, história ou educação financeira, ele vai ter uma real necessidade de usar a língua ali naquele contexto. Então, é assim que a gente faz essa integração de língua e conteúdo. E acho que por isso que a gente consegue os resultados que a gente consegue também. E eu acho que casa muito bem, né? Porque em todas as nossas atividades é sempre um mão na massa, é sempre um prático, né? E usar a língua numa atividade ali de conversa, mas pensando num objeto específico ali, numa temática específica, é muito relevante, né? Então, eu acho que isso casou muito bem. A maneira que a gente traz os conteúdos ali, que envolve muito a participação ativa dos alunos, e não aquele professor expondo as aulas, mas sim o aluno produzindo conhecimento por ele próprio, e para produzir conhecimento por ele próprio, ele vai ter que falar. E para falar, ele já pode aproveitar e ir treinando, né, toda a oralidade dele. Então, acho que por isso que casou muito bem o projeto. Exatamente. E acho que a gente tem um desafio grande, Fernando, assim como a gente tem no bilinguismo, acho que na mentalidade do professor, né? Então, quais são os desafios que vocês diriam que a gente tem aí para esse professor, para prepará-lo bem, para dar uma boa aula? Na verdade, não dar aula, mas conduzir uma boa aula de educação financeira. Legal. Acho que esse é um ponto importante, né? Na nossa metodologia, né? Na nossa metodologia, inclusive bilíngue, né, que a gente criou, o professor ele é mediador do processo de aprendizagem, né? Então, ele passa daquele lugar de detentor do conteúdo para ser um mediador do processo de aprendizagem que os jovens estão produzindo e entendendo aquele conteúdo, né? Então, acho que esse é um primeiro passo e isso facilita bastante esse engajamento do professor, tá? Mas o que a gente percebe realmente é que ainda existe muita resistência à tecnologia, a metodologias ativas. Então, a gente tem que, como empresa, né, e como a Systemic faz e como a Mooney faz, estar muito próximo desse professor para ajudar ele no dia a dia realmente da condução das aulas, né? E às vezes, né, as dúvidas que os professores têm é muito mais de uma insegurança pessoal, que você precisa estar próximo ali para resolver isso, para ele se sentir seguro. Putz, agora eu quero utilizar isso de uma maneira apropriada, do que qualquer coisa. Então, essa proximidade que tem, né, do ponto focal pedagógico, do sucesso do cliente com a escola, com o professor, para fazer que o projeto realmente funcione da melhor forma e a gente enderece aquelas preocupações do professor, é muito importante, né? Esse eu vejo o principal gargalo, assim, que realmente quebrar a resistência do professor a coisas novas. E por isso tem que estar muito próximo. Porque às vezes isso é uma insegurança pessoal que você precisa estar próximo para trazer aquela camada de serviço também ao produto pedagógico.
né? O produto pedagógico ele não existe só o produto. Ele precisa de uma camada de serviço para que realmente o projeto funcione bem durante todo o ano. Exatamente. Eu acrescentaria também algo, Fernando, que não é do dia para o outro que você muda a mentalidade de um professor, né? Então, no nosso caso, é difícil adaptar a mente de um professor acostumado a dar uma aula tradicional de inglês e você formá-lo para ser um educador bilíngue, né? Então, tem a formação inicial que é importante, mas a formação continuada, né? Você está muito junto desse professor, acompanhando os planejamentos, observando a aula, dando feedback. Acho que isso faz parte do processo, né, para torná-lo um profissional cada vez melhor. Essencial, né? Essencial. E vamos para a parte mais prática, então, Fernando. Claro. Como é que funciona uma aula aí de educação financeira? Quais são as, né, o que é que a gente faz para esses alunos realmente adquirirem esse conhecimento na prática? Perfeito. Então, como que funciona a metodologia de educação financeira da MUNE? Que é a mesma metodologia que a gente aplicou para fazer o material bilíngue, né? Então, basicamente, começa dentro de sala de aula, uma vez por semana ou a cada 15 dias, a gente trazendo todo o plano de aula bem mastigadinho, bem objetivo para o professor conduzir aulas que são baseadas em jogos, em dinâmicas, né? Então, a gente sempre começa a aula ali com um quebra-gelo, né, para engajar ali os alunos na temática, e daí o professor faz junto com os alunos um jogo de carta, de tabuleiro, para eles praticarem antes de adquirirem o conteúdo. Praticando, depois o professor começa a questionar sobre alguns aspectos do jogo para eles entenderem por conta própria qual que era aquela temática. E depois, no final, o professor resume o que foi aprendido e traz o conhecimento daquela aula objetivo. Então, sempre o aluno produzindo e aprendendo e o professor mediando o processo de aprendizagem. Depois, no final da aula, a gente tem sempre um link com a família, tá? Porque de nada adianta eu trazer esse projeto de educação financeira uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, se eu não tenho esse envolvimento familiar, se em casa eu tenho hábitos diferentes, né? E hoje o hábito do brasileiro e do mundo, assim, em relação à educação financeira, não é dos melhores. Então, você tem, por exemplo, 40% dos jovens entre 18 e 24 anos têm ou já tiveram seu nome sujo, quase 80% da população endividada, quase 50% das pessoas preferem não pensar nas finanças pessoais porque isso traz sentimentos negativos. Então, angústia, medo, ansiedade. Então, a gente traz todo esse projeto ali, pensando em sala de aula, envolve a família, tá? Então, esse envolvimento da família com um link depois da aula. Então, teve ali a aula, a gente vai falar para a família conversar e dialogar com o aluno sobre a temática da aula, esse envolvimento da família. Depois a gente tem um aplicativo gamificado, né, que a criançada gosta muito, porque nesse aplicativo gamificado a gente reforça o conteúdo e os conceitos que foram aprendidos dentro de sala de aula, e ele jogando ali numa trilha gamificada, onde ele vai colecionando pets virtuais no estilo Pokémon, que ele pode trocar entre amigos, pode evoluir, tem gamificações, tem atividades para fazer com a família, cofrinhos, missões pedagógicas. Então, é todo um projeto que ele começa em sala de aula, mas ele tem toda um envolvimento dessa comunidade escolar que é tão importante para esse projeto pedagógico, para realmente impactar os alunos ali, tanto na temática da educação financeira, e isso vai ajudar muito também na aquisição ali da língua, né, porque vai ter que falar muito, vai ter que praticar muito ali, né, durante as aulas. Exatamente. E no caso do produto bilíngue, né, Fernando, todo esse ambiente, né, todo esse material, aí, inclusive o aplicativo, são 100% em inglês. Então, o aluno ele vai ter um contexto muito rico, né, um conteúdo de qualidade altíssima, né, para estar exposto à língua cada vez mais e assim avançar nesse processo de desenvolvimento da oralidade. E falar um pouco dos feedbacks, Fernando, que vocês já conseguiram pegar desses materiais, qual a percepção dos alunos, qual a percepção dos professores, das famílias. Perfeito. Bom, as famílias elas já tinham essa demanda, né? Então, as famílias, assim, isso traz um diferencial competitivo para a escola muito legal, porque algumas famílias já procuram escolas que têm educação financeira. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E o projeto da MUNE é muito bem visto, né? Porque traz a educação financeira de uma maneira leve, divertida, que engaja o aluno. Então, acho que começa pela percepção das famílias, né? Quando a gente começou, a gente entendia que as famílias já viam a educação financeira ali como muito importante. A gente fez uma pesquisa bem no começo de empresa e a gente viu ali que
dentre os complementares, a educação financeira era o que a família mais queria, mas isso ainda não chegava no diretor. Né? O diretor ainda não sentia essa demanda, tinha muita demanda de um sócio emocional, de outras coisas ali que estavam mais em voga na época, mas a família já tinha. Isso a gente vê chegando ali agora no diretor também, e hoje o diretor está vendo essa importância da educação financeira vindo de uma demanda das famílias. Os alunos adoram, né? Então as aulas são super engajantes. Tem até um caso muito legal que aconteceu, que um sócio meu, ele estava numa escola, estava conversando ali com o diretor e viu todo mundo correndo da aula de educação física para, enfim, alguma outra aula que ia ter. Ele perguntou, o que está acontecendo? Todo mundo correndo. Na minha época, a aula de educação física era mais legal. É que eles estão indo para a aula de educação financeira da MUNE. Né? Então, eu acho que essa resposta, esse engajamento do aluno é muito legal, porque quando a gente fala de educação financeira, parece um tema chato, difícil, complexo. Quebrar essa resistência inicial e mostrar que isso é simples, é divertido, propicia muito diálogo em casa, o que propicia hábitos financeiros mais saudáveis, né? Porque se você não pensa sobre o dinheiro, se você não fala sobre o dinheiro, como que você vai se planejar? Tá? Então, e para os professores, né, o feedback que a gente tem é que é algo que potencializa o projeto deles. Então, às vezes, a gente tem escolas que já tinham projetos há muitos anos, só que era muito trabalhoso, era muito difícil, não tinha uma continuidade, tinha quebras, tinha falhas. Você traz tudo pronto, tudo mastigado, né? Você traz uma ferramenta para potencializar o trabalho do professor dentro de sala de aula. Então, os nossos feedbacks têm sido muito bons, assim, né? E a gente está sempre melhorando e evoluindo, ouvindo também críticas e apontamentos dos professores, porque metodologia é algo vivo, né? Todo ano você tem que evoluir, aperfeiçoar, melhorar. Isso você só aperfeiçoa e melhora com o uso. Né? Então, quanto mais é usado, mais é melhorado. E o uso ele vai variando também conforme a sociedade vai mudando. Então, ano a ano, o uso pode mudar e a gente tem que trazer isso para a evolução da plataforma, né? E que a gente traz ano a ano. Eu acho que um potencial interessante também é a interdisciplinaridade. Né? Então, quando Perfeito. você traz um tema de educação financeira, você pode ali associar com a geografia, com a história, claro, com a matemática também. Mas o professor ele tem essa possibilidade, né? Com os parâmetros curriculares. Né? O material da MUNE ele é totalmente alinhado à BNCC, ele tem todos os componentes curriculares e ele tem uma ideia muito clara dessa progressão do aluno. Né? O que é que ele tem que aprender sobre a educação financeira? Como é que vai ser essa trajetória dele? Então, a gente conseguiu mapear muito bem isso, né? E dá para o professor mais essa ferramenta na mão para ele propiciar momentos bem interessantes aí de aprendizagem. Eu acho, Fernando, assim como o sistema, que a gente está preocupado em formar cidadãos aí para o mundo no futuro, né? No nosso caso, a gente quer que eles falem inglês, mas que eles também tenham uma bagagem cultural, que eles tenham aí um pensamento crítico, que eles tenham habilidades, né, importantes para a vida adulta. Qual você acha que é o perfil aí do aluno, né, que a gente quer formar nesse projeto de educação financeira? Eu vou falar aqui de uma maneira mais geral aqui, tá? O perfil do aluno que tem que se formar para o século XXI, tá? Então, é um aluno que ele tem que estar muito mais voltado para algumas competências, né? As competências do século XXI, que são muito competências socioemocionais. Tá? E quando a gente trabalha um projeto de educação financeira, a gente precisa embarcar isso. Né? Então, eu não posso falar de educação financeira sem falar de autocontrole, de autoconhecimento, de comunicação, né? Porque você vai negociar as coisas. Então, eu acho que o aluno que a gente precisa preparar, ele precisa cada vez mais ter habilidades socioemocionais num contexto e num universo onde cada vez mais, principalmente com o advento da inteligência artificial, o conteúdo ele vira commodity, né? O conteúdo ele tá à disposição. Só que como trabalhar esse conteúdo da melhor forma, né? E como trazer isso nas relações interpessoais, que é muito importante. Tá? Então, é muito esse aluno que a gente quer desenvolver. Né? Um aluno preparado para os desafios que a vida vai trazer para ele, né? E que não é só aquele desafio do vestibular e do Enem. Né? E esse é um dos desafios da vida, mas tem milhares de outros. Né? E se a gente pensa em preparar 12 anos um aluno somente para uma prova que vai acontecer no intervalo de 3 horas, ali num dia específico do ano, é muito pouco. Tá? Então, acho que esse que é o aluno que a gente pretende formar. Bacana, Fernando. Bem, pessoal,
Foi um papo muito interessante aqui sobre educação financeira, sobre bilinguismo. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Mooney, né, busquem aí mais informações sobre a empresa com o Fernando e a equipe. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais também sobre esse produto de educação financeira em inglês, a equipe do Sistema está à disposição para tirar todas as dúvidas. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? Foi ótimo. Você quer deixar aí suas palavras finais? Primeiro eu queria agradecer o convite, foi muito legal participar aqui, falar um pouquinho mais sobre educação financeira, né, sobre esse projeto nosso do Bilingue, que está muito legal. Inclusive, os primeiros feedbacks das escolas estão sendo muito legais, né? Então, se você quiser conhecer aí o projeto Bilingue, né, que envolve essa educação financeira prática e traz muito um projeto de oralidade embutido à educação financeira prática, né, chama a Systemic aí. Queria agradecer aí o convite e obrigado, gente. Bem, pessoal, então esse foi um papo super interessante sobre educação financeira e bilinguismo. Se você quiser conferir outros temas interessantes que a gente discutiu aqui diretamente da BET Brasil 2024, acompanhe os outros podcasts que a gente gravou, acompanhe o trabalho do Systemic nas redes e se você quiser mais informações sobre um programa de educação em inglês de qualidade, entre em contato com a nossa equipe para agendar uma visita, saber mais sobre a proposta e conferir aí todas as informações sobre um programa de educação bilíngue de qualidade. Fico por aqui e até a próxima.